Por décadas, os céus foram dominados por alguns nomes de sempre. Aí, discretamente, um projeto surgiu em silêncio, desafiando preceitos que muitos consideravam intocáveis. Não era algo barulhento ou extravagante, mas questionava ideias antigas sobre eficiência, estratégia e controle. Poucos notaram a princípio. E quanto mais se observa, mais padrões emergem, padrões que sugerem que uma abordagem completamente diferente estava tomando forma, bem debaixo do nariz dos gigantes da indústria. Uns boletins técnicos do início de 2024 davam pistas de uma nova aeronave avançando silenciosamente pelas etapas finais de produção numa fábrica na Rússia. O Ilyushin Il-96 já fazia parte do planejamento de longo prazo, mas os primeiros relatos não chamaram atenção fora dos círculos especializados. No papel, as especificações pareciam incrementais, uma eficiência de combustível ligeiramente melhor, aumentos modestos na autonomia e pequenos ajustes no layout da cabine. Analistas do setor anotaram essas mudanças, mas elas pareciam quase irrelevantes perto dos modelos dominantes da Boeing e da Airbus. À primeira vista, o avião parecia comum, quase como uma atualização discreta, e não uma grande inovação. Por trás desses pequenos detalhes, no entanto, havia indícios mais sutis de uma abordagem diferente. Os materiais escolhidos para a fuselagem refletiam uma atenção cuidadosa à distribuição de peso e durabilidade. Reforços de compósito foram integrados de forma seletiva, não numa reformulação geral, mas em pontos específicos para otimizar a integridade estrutural sem custos excessivos. Engenheiros tinham experimentado calmamente com ajustes aerodinâmicos, focando nos padrões de fluxo de ar ao redor das asas e das nacelles dos motores, ajustes invisíveis nas especificações técnicas, mas que melhoravam a eficiência em longas distâncias. Essas escolhas sugeriam uma filosofia que valorizava ganhos graduais e consistentes, em vez de números de performance chamativos. Os sistemas de gerenciamento de combustível eram outra área de inovação silenciosa. Sensores e otimizações de software foram integrados para reduzir desperdícios durante taxiamento, decolagem e descida. Pilotos testando a aeronave notaram uma resposta mais suave no fluxo de combustível e uma distribuição mais equilibrada entre os tanques. Não era o tipo de melhoria que gera grandes manchetes, mas indicava uma compreensão mais profunda da eficiência operacional. Essa atenção aos detalhes se estendia para além dos sistemas técnicos, alcançando o planejamento de procedimentos. Rotas, cronogramas de manutenção e treinamento de tripulações foram alinhados com os pontos fortes da aeronave, formando uma estratégia holística que poucos observadores consideravam ao olhar apenas para o hardware. As estratégias operacionais eram igualmente discretas. O IL-96 estava sendo posicionado para ocupar um nicho que as análises tradicionais frequentemente ignoravam: voos internacionais de médio curso que exigiam confiabilidade, capacidade moderada e custos operacionais previsíveis. Ao enfatizar a consistência em vez de uma performance espetacular, a aeronave desafiava silenciosamente as suposições sobre o que realmente importava na aviação comercial. Analistas focavam na velocidade máxima, autonomia ou comodidades para os passageiros, deixando escapar como melhorias sutis de eficiência poderiam se acumular ao longo de centenas de voos, alterando a economia operacional de longo prazo. Os primeiros observadores também não perceberam a integração de redundância e adaptabilidade nos sistemas da aeronave. Componentes elétricos, hidráulicos e de navegação foram desenhados com capacidades sobrepostas, permitindo que equipes de manutenção resolvessem pequenas falhas sem precisar tirar o avião de operação. Era uma característica que não aparecia nas fichas técnicas, mas se fazia toda a diferença para operadores com cronogramas apertados. Até o layout da cabine foi pensado para versatilidade, permitindo ajustes rápidos para a configuração de carga ou passageiros, sinalizando que a equipe de design antevia uma gama de cenários operacionais. A resposta inicial do público foi contida. Revistas especializadas mencionaram a aeronave brevemente, notando as melhorias incrementais, enquanto os grandes fabricantes permaneciam focados em seus modelos mais recentes. Conferências e feiras comerciais exibiam os habituais líderes da indústria, e o IL-96 aparecia discretamente nas margens, despercebido pela imprensa global. Olhando em retrospecto, essa entrada silenciosa em produção era, ela mesma, parte da estratégia. Manter-se fora dos holofotes permitiu que engenheiros e planejadores refinassem o sistema sem a pressão da opinião pública ou da concorrência. Ainda assim,
Para quem prestava atenção, pequenos sinais indicavam que a aeronave era mais intencional do que parecia. Cada ganho incremental, cada ajuste silencioso, apontava para uma filosofia de longo prazo diferente das abordagens convencionais. Eficiência, durabilidade e adaptabilidade sutil foram priorizadas em detrimento do espetáculo. Observadores que perderam esses detalhes subestimaram a orquestração cuidadosa de design, engenharia e planejamento operacional. O avião parecia comum, quase rotineiro, mas as escolhas por trás dele refletiam uma abordagem metódica e proposital que poucos fora dos círculos de projeto reconheceram. A pergunta ficava pairando, discreta, ao fundo: se um planejamento tão cuidadoso pôde existir despercebido por tanto tempo, que outras decisões no mundo da aviação também podem estar acontecendo fora de vista, moldando resultados sem chamar atenção? Por anos, os holofotes da aviação global estiveram firmemente treinados na Boeing e na Airbus. Seus novos lançamentos, protótipos ambiciosos e inovações tecnológicas badaladas capturavam a atenção em revistas, conferências e noticiários. Enquanto isso, o Ilyushin Il-96 avançava discretamente, sem manchetes. Analistas frequentemente descartavam como um player regional, projetado para rotas domésticas ou nichos internacionais, e falhavam em enxergar o contexto mais amplo que mudava seu desenvolvimento. Essa falta de percepção não era acidental. Uma combinação de suposições históricas, foco de mercado e lacunas de informação criaram pontos cegos e mantiveram a aeronave subestimada. Relatos sobre o Il-96 eram esporádicos e dispersos. Alguns vinham de boletins internos da aviação russa, outros de publicações comerciais menores, mas a grande mídia raramente os amplificava. Observadores do setor comparavam números como eficiência de combustível, alcance ou capacidade de passageiros com os últimos modelos do Boeing 787 ou Airbus A350, mas, ao fazer isso, deixavam passar fatores mais sutis. Ignoravam escolhas incrementais de engenharia, coordenação de cadeia de suprimentos e estratégias operacionais que estavam melhorando silenciosamente o desempenho. A aeronave foi projetada com um entendimento de eficiência, durabilidade e adaptabilidade que só se tornava claro quando esses pequenos elementos eram conectados. Outro fator negligenciado era o contexto político e industrial. A produção do Il-96 se beneficiava de um sistema estruturado para resiliência de longo prazo, em vez de publicidade de curto prazo. Decisões sobre fornecedores, fornecimento de componentes e prazos de fabricação eram tomadas com paciência, permitindo que engenheiros refinassem peças sem a pressão da concorrência. Em contraste, a Boeing e a Airbus navegavam por prazos apertados, escrutínio público e altas expectativas de investidores globais. A natureza discreta do desenvolvimento do Il-96 deu-lhe espaço para evoluir, sem as mesmas pressões externas, criando vantagens invisíveis para observadores focados apenas em métricas superficiais. Os testes internos e as melhorias incrementais da aeronave também permaneceram amplamente invisíveis. Ajustes no fluxo de combustível, na aerodinâmica e nos sistemas de bordo foram feitos silenciosamente ao longo de meses, às vezes anos, com poucos relatos chegando periódicos internacionais. Esses pequenos refinamentos, quando combinados, gradualmente mudaram uma aeronave que poderia superar as expectativas de maneiras sutis. Analistas focados apenas nas especificações principais perdiam como a eficiência operacional, a redundância de sistemas e a adaptabilidade de manutenção estavam sendo incorporadas desde o início. Até o posicionamento estratégico da aeronave passou despercebido. Não foi projetada para dominar a participação no mercado global imediatamente. Em vez disso, focou em rotas de médio curso onde confiabilidade e custo-benefício eram mais importantes. Isso desafiava silenciosamente as suposições sobre o que significava ser competitivo. Ao priorizar vantagens constantes e cumulativas, o Il-96 operava num espaço amplamente ignorado pela análise convencional. A combinação de informações dispersas, a tensão arraigada nos fabricantes ocidentais, contexto operacional negligenciado criou um ponto cego. Observadores mediam a aeronave pelas métricas erradas, perdendo filosofia de design deliberada subjacente ao seu desenvolvimento. O que parecia menor nos relatórios era, na verdade, a base para um desafio mais significativo ao pensamento convencional na aviação comercial. E,
No entanto, mesmo com essas lacunas de entendimento, a aeronave continuava avançando na produção, construindo silenciosamente capacidades que se tornariam impossíveis de ignorar num futuro próximo. Se você gostou, aperta o play no inscrever-se e vem com a gente nessa jornada. O desenvolvimento de aeronaves, o mercado global da aviação, operam em camadas de complexidade que poucos de fora do setor conseguem enxergar completamente. Decisões sobre design, materiais e produção nunca são tomadas isoladamente. São influenciadas por regulamentações, planejamento de longo prazo, redes de fornecedores e previsões operacionais. O IL-96 ilustra isso silenciosamente. Na superfície, pode parecer um simples avião de transporte, mas por baixo das especificações está uma orquestração de múltiplos sistemas trabalhando juntos com precisão sutil. Cada escolha, distribuição de peso, eficiência de combustível, posicionamento dos motores se encaixa numa estrutura maior, projetada para maximizar eficiência e adaptabilidade. A aerodinâmica é uma área onde a lógica do sistema se torna aparente. Engenheiros estudaram o fluxo de ar sobre cada contorno da asa e curva da fuselagem, fazendo pequenos ajustes que reduzem o arrasto enquanto preservam a estabilidade. Esses refinamentos não aparecem nas estatísticas públicas, mas contribuem significativamente para o desempenho em voos de longa distância. O sistema também rege como essas melhorias interagem com outros componentes. Motores, trem de pouso e sistemas de combustível são projetados para se complementar, criando um equilíbrio silencioso que aumenta a confiabilidade. Por exemplo, sensores de combustível e distribuição automatizadas gerenciam os tanques para otimizar o peso e minimizar o consumo, um pequeno detalhe com efeito cumulativo ao longo de milhares de quilômetros. Os processos de produção são outra camada desse sistema. Cronogramas de fabricação, coordenação de fornecedores e testes de componentes seguem sequências precisas. Materiais como compósitos e ligas reforçadas são alocados estrategicamente, não em grandes mudanças abrangentes, mas em aplicações direcionadas onde melhoram o desempenho sem adicionar custos desnecessários. Considerações de manutenção são incluídas desde o início, com redundância incorporada em sistemas críticos. Circuitos elétricos, hidráulicos e aviônicos são configurados para que pequenas falhas possam ser resolvidas sem imobilizar a aeronave. É um sistema projetado para a resiliência, antecipando realidades operacionais que muitas vezes passam despercebidas em comparação com as especificações de destaque. A estratégia operacional também é uma parte central do funcionamento do sistema. O IL-96 foi concebido para rotas específicas que exigem previsibilidade, confiabilidade e desempenho consistente. Horário de voo, escalas de tripulação e ciclos de manutenção foram sincronizados com essas prioridades operacionais. Esse alinhamento permite que a aeronave tenha o desempenho ideal sem mudanças drásticas, demonstrando como escolhas de design e estratégia trabalham juntas silenciosamente. De muitas maneiras, está a essência do sistema. Pequenas decisões cuidadosamente calibradas em design, produção e operações se combinam para produzir resultados que são maiores que qualquer especificação isolada. A sofisticação discreta do IL-96 é parte da razão pela qual ele passou despercebido. Observadores frequentemente se concentravam em comparações imediatas, alcance, capacidade de passageiros ou velocidade, sem reconhecer que o verdadeiro desempenho emerge da integração de múltiplos sistemas ao longo do tempo. Quando a aeronave finalmente entrar em serviço mais amplo, o efeito cumulativo dessas eficiências silenciosas se tornará claro. Não é uma questão de superioridade súbita, mas de um sistema funcionando exatamente como pretendido, de maneiras que os de fora raramente observam. E é aqui que a pergunta persiste. Se eficiência e confiabilidade podem ser construídas silenciosamente num sistema, quantas outras inovações estão discretamente moldando resultados nos bastidores, esperando para vir à tona? O desenvolvimento do IL-96 aconteceu com uma discrição notável. Diferente dos lançamentos badalados da Boeing ou da Airbus, este projeto seguiu em frente sem alarde ou grande atenção da mídia. Comunicados à imprensa eram escassos e atualizações técnicas estavam praticamente confinadas a relatórios internos ou revistas especializadas. Esse silêncio não foi acidental, foi moldado tanto pelas circunstâncias quanto pelo design. A aeronave era produzida num sistema onde a tensão externa poderia atrasar o progresso ou atrair escrutínio indesejado.
Ao permanecer em silêncio, a equipe de desenvolvimento criou espaço para refinar detalhes sem a pressão das expectativas públicas. Parte desse silêncio era estrutural. O setor de aviação da Rússia opera sob um conjunto de prioridades diferente dos concorrentes ocidentais. Programas apoiados pelo Estado enfatizam planejamento de longo prazo e melhorias incrementais, em vez de impacto imediato no mercado. Os recursos podiam ser alocados com cuidado e os prazos eram flexíveis o suficiente para permitir testes aprofundados. Isso significava que os engenheiros podiam integrar inovações metodicamente, sem ter que correr atrás de atenção pública ou aprovação de investidores. Em contraste, os fabricantes ocidentais muitas vezes operam em ambientes altamente visíveis e orientados pelo lucro, onde cada mudança precisa ser comercializada e cada atraso escrutinado. O IL-96 beneficiou-se da ausência dessa pressão. A discrição estratégica também desempenhou um papel. Informações sobre cronogramas de produção, atualizações de sistema e testes operacionais eram frequentemente internas, compartilhadas apenas com parceiros selecionados. Isso limitou o fluxo de dados para analistas externos, criando uma opacidade natural em torno do projeto. Mesmo quando pequenos detalhes apareciam, como melhorias incrementais na eficiência de combustível ou na flexibilidade da cabine, era fácil descartá-los como ajustes menores, em vez de evidências de uma filosofia de design mais ampla. Observadores externos raramente tinham contexto para conectar esses elementos, então o significado de cada melhoria permanecia oculto. Escolhas operacionais adicionaram outra camada de quietude. Protocolo de teste, avaliações de pilotos e simulações de rota foram conduzidos sistematicamente, mas sem publicidade. O foco era verificar confiabilidade e eficiência, em vez de criar marcos chamativos. Engenheiros e planejadores podiam ajustar os sistemas iterativamente, respondendo pequenas observações de feedback ao longo do tempo. Cada ajuste era discreto, muitas vezes despercebido pela indústria ou pela mídia, mas coletivamente contribuíam para um perfil de desempenho que era silenciosamente excepcional. Isso se estendia também às cadeias de suprimentos e materiais. Decisões sobre fornecimento de componentes, colocação de reforços e redundância de manutenção foram implementadas sem discussão pública. Fornecedores e equipes internas operavam num ambiente controlado, garantindo que as melhorias fossem integradas gradualmente, em vez de saltos súbitos e visíveis. O silêncio permitiu que ganhos cumulativos se enraizassem, moldando uma aeronave que poderia desafiar suposições sem desencadear comparações ou competição precoces. Em última análise, o silêncio em torno do IL-96 foi uma forma de vantagem. Ao evitar o brilho da atenção, o projeto progrediu de maneira controlada e deliberada. Inovações foram integradas cuidadosamente, estratégias operacionais foram alinhadas e os pontos fortes do sistema foram silenciosamente reforçados. Observadores, focados em outro lugar, tinham pouca razão para suspeitar que mudanças significativas estavam em andamento. No entanto, mesmo nesse silêncio, havia uma corrente subterrânea de antecipação. Pequenos sinais sugeriam que a aeronave estava construindo capacidades que eventualmente emergiriam de maneiras impossíveis de ignorar. A sutileza desses desenvolvimentos levanta uma questão. Quanta vantagem pode crescer despercebida antes que o resto do mundo tenha que tomar conhecimento? Se você gostou, aperta o play no inscrever-se e vem com a gente nessa jornada. Por anos, o IL-96 progrediu silenciosamente, suas melhorias sutis passando em grande parte despercebidas pela comunidade da aviação global. Isso começou a mudar à medida que a aeronave entrava numa fase de testes operacionais, as primeiras entregas no final de 2025. Pilotos e equipes técnicas realizando rotas de longo curso começaram a relatar um desempenho que superava as expectativas para sua categoria. A eficiência de combustível era melhor do que previsto, o tempo de inatividade para manutenção permanecia baixo e a confiabilidade em vários sistemas parecia excepcionalmente consistente. Esses resultados cumulativos, embora modestos isoladamente, coletivamente atraíram a atenção de analistas que antes tinham descartado a aeronave. O primeiro sinal real veio de avaliações comparativas. Quando especialistas examinaram o IL-96 ao lado de aeronaves similares da Boeing e da Airbus, os pequenos ajustes que haviam passado despercebidos de repente revelaram seu significado.
Refinamentos aerodinâmicos reduziram o arrasto em voos longos, traduzindo-se em economia de combustível e velocidade de cruzeiro ligeiramente maiores. Sistemas de gerenciamento de motor permitiram uma distribuição de potência mais eficiente, reduzindo o desgaste e estendendo os intervalos de serviço. O design da cabine, otimizado para múltiplas configurações, melhorou o tempo de preparação entre os voos. Individualmente, essas características pareciam menores. Juntas, pintavam um quadro de uma aeronave projetada para inteligência operacional em vez de desempenho para manchetes. Operadores de companhias aéreas também começaram a notar. Rotas que antes eram marginalmente lucrativas tornaram-se mais viáveis. A consistência operacional permitiu que as tripulações cumprissem os cronogramas com menos interrupções, reduzindo custos e aumentando a previsibilidade. Mesmo pequenas melhorias no consumo de combustível e na manutenção reduziram as despesas de longo prazo. Para gerentes que antes tinham descartado o IL-96 como uma opção secundária, as evidências agora exigiam uma reavaliação. As vantagens práticas da aeronave não podiam mais ser ignoradas. Ao mesmo tempo, analistas do setor começaram a investigar as implicações mais amplas. O IL-96 não era simplesmente um novo modelo entrando no mercado, representava uma filosofia de design diferente. Onde os concorrentes enfatizavam inovação rápida e visibilidade pública, esta aeronave havia priorizado a eficiência sistêmica e silenciosa. Sua emergência desafiava a noção de que o sucesso exigia maior participação de mercado, as velocidades mais altas ou a tecnologia mais chamativa. Observadores começaram a questionar se as suposições convencionais sobre dominância e competitividade estavam incompletas. Mesmo quando a atenção começou a se voltar, perguntas permaneciam. Como um planejamento tão deliberado passou despercebido por tanto tempo? E se a sutileza pôde produzir vantagem significativa numa aeronave, quantas outras estratégias invisíveis podem existir na indústria? A percepção foi lenta, quase imperceptível, mas inegável. O IL-96 tinha redefinido silenciosamente os padrões pelos quais o desempenho e a inteligência operacional eram medidos. O momento que antes parecia distante havia chegado, e com ele, uma mudança discreta, mas profunda, na forma como o cenário da aviação global precisava ser compreendido. A ascensão discreta do IL-96 mudou silenciosamente o equilíbrio de influência na indústria da aviação. Fabricantes estabelecidos como Boeing e Airbus, acostumados a dominar as discussões sobre design e eficiência, agora enfrentavam um novo ponto de referência. A aeronave demonstrou que o sucesso não era determinado apenas pelo reconhecimento da marca ou participação de mercado, mas pela integração de inteligência operacional, eficiência e confiabilidade. Essa redefinição desafiou suposições antigas, forçando as partes interessadas a reconsiderar prioridades em estratégia, aquisição e planejamento. Companhias aéreas que tinham descartado o IL-96 agora se viam avaliando oportunidades. Rotas internacionais de médio curso, antes consideradas secundárias, tornaram-se atraentes devido à eficiência e adaptabilidade da aeronave. Operadores podiam reduzir custos de combustível, limitar interrupções de manutenção e manter consistência de cronograma. Em mercados onde as margens eram apertadas e a confiabilidade operacional era crítica, essas vantagens podiam se traduzir diretamente em lucro. Para algumas transportadoras, o IL-96 oferecia uma chance de competir de forma mais eficaz sem depender da dominância tradicional dos fabricantes ocidentais. Fornecedores e parceiros de componentes também foram afetados. A aeronave dependia de uma integração direcionada e precisa de materiais, motores e sistemas. Empresas envolvidas nesses componentes especializados agora detinham relevância estratégica. Suas escolhas, prazo, qualidade e consistência tinham um impacto maior no desempenho geral do que poderiam ter com aeronaves mais convencionais e amplamente utilizadas. Pequenos fornecedores podiam ganhar influência garantindo confiabilidade e capacidade de resposta, enquanto concorrentes maiores podiam perder vantagem se falhassem em se adaptar a esses padrões emergentes. Atores governamentais e reguladores também observavam discretamente. Prioridades nacionais, colaborações internacionais e cadeias de suprimentos estratégicas foram todas influenciadas pelo desempenho do IL-96. A aeronave foi projetada com estabilidade de longo prazo em mente, alinhando-se com políticas que enfatizam a produção doméstica e a resiliência.
Essas decisões tiveram consequências que se estenderam além dos operadores individuais, remodelando sutilmente a influência em contextos geopolíticos e industriais. Mesmo dentro das líderes tradicionais da aviação, a emergência do IL-96 causou tensão. Departamentos de planejamento tiveram que reconsiderar previsões, análises competitivas e prioridades de pesquisa. Suposições que tinham sido incontestadas por décadas agora eram questionadas. Analistas se viram recalculando estratégias para levar em conta uma aeronave que havia alcançado eficiência silenciosa em vez de desempenho para manchetes. As consequências não foram imediatas, mas cumulativas. À medida que mais dados surgiam dos testes operacionais e do desempenho em rota, as vantagens práticas tornaram-se mais difíceis de ignorar. Margem de lucro, confiabilidade de cronograma e estabilidade operacional de longo prazo podiam mudar a influência sutil, mas significativamente. Aqueles que se adaptassem cedo poderiam ganhar uma vantagem estratégica, enquanto aqueles que ignorassem os sinais arriscavam ficar para trás num sistema cada vez mais definido por planejamento cuidadoso e inovação silenciosa. No entanto, o escopo total do impacto permanecia incerto. Quão abrangentes essas mudanças poderiam se tornar? Quais outras decisões, despercebidas até agora, poderiam inclinar a balança da vantagem de maneiras que ninguém ainda havia calculado? A emergência silenciosa do IL-96 sinaliza uma mudança sutil, mas importante, na forma como a indústria da aviação pode operar nos próximos anos. Seu desenvolvimento demonstra que a vantagem pode ser construída não através de visibilidade ou escala isoladamente, mas através de planejamento cuidadoso, integração de sistemas e eficiência operacional. Aeronaves futuras podem ser julgadas menos por especificação de destaque e mais por quão bem elas se saem dentro do sistema mais amplo de horários de voo, rotinas de manutenção e custos operacionais de longo prazo. Esta é uma perspectiva que poucos consideraram antes. A estratégia das companhias aéreas provavelmente evoluirá em resposta. Operadores podem começar a priorizar aeronaves que possam oferecer desempenho consistente ao longo do tempo, em vez de apelo imediato de mercado. Rotas anteriormente consideradas marginais podem se tornar estrategicamente valiosas, à medida que melhorias incrementais no consumo de combustível e confiabilidade se acumulam ao longo de voos repetidos. O IL-96 mostra que um avião não precisa dominar em todas as métricas para fornecer vantagens significativas. Seu exemplo pode inspirar uma abordagem mais calculada e paciente para o planejamento de frotas, onde eficiências sutis têm tanto peso quanto capacidade de destaque. Os fabricantes também estão sob pressão para se adaptar. A Boeing e a Airbus, há muito acostumadas a liderar a conversa através de inovações de alto perfil, agora enfrentam a realidade de que o design deliberado e silencioso pode rivalizar com conquistas públicas. As prioridades de pesquisa e desenvolvimento podem mudar para melhorias incrementais com foco operacional, em vez de enfatizar velocidade, tamanho ou espetáculo público. Fornecedores, órgãos reguladores, parceiros industriais precisarão considerar resiliência, adaptabilidade e eficiência sutil ao coordenar projetos futuros. As implicações mais amplas se estendem à competição e colaboração. Uma aeronave que redefine silenciosamente as expectativas desafia noções convencionais de dominância. Cadeias de suprimentos globais, estratégias nacionais e alianças de companhias aéreas podem todas precisar se ajustar. Uma mudança está em andamento, medida não em anúncios dramáticos, mas em vantagem operacional silenciosamente acumulada. O exemplo do IL-96 sugere que influência e poder no setor de aviação podem crescer em silêncio, sem atrair atenção imediata. No entanto, perguntas permanecem. Outros fabricantes abraçarão a mesma abordagem paciente e sistêmica. Quantas vantagens estão sendo atualmente construídas despercebidas em outros cantos da indústria? E quanto tempo levará para que as consequências totais dessas inovações silenciosas se espalhem pelo mercado global? O futuro, como a própria aeronave, está se desdobrando lentamente. A extensão total da mudança ainda não foi percebida, mas a estrutura mudou, e com ela, as regras do que define vantagem na aviação. Se você gostou, aperta o play no inscrever-se e vem com a gente nessa jornada.